Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Desta vez é a terceira videoaula de produção de textos, correções às atividades propostas na videoaula número 2, que vai do caderno de atividades de produção de texto, página 28, até a página do caderno de atividades de produção de texto, página 32. Não esquecendo também de realizar o formulário número 6, correto? Então, alguns recados eu já tenho repetido nos outros vídeos, mas eu quero dizer aqui para vocês o seguinte: não esqueçam de realizar as atividades propostas na produção acadêmica. Outra coisa, estudem para o exame, tá? Que será a partir da semana que vem, até o dia 5/6, ok? Estudem, realizem as atividades, qualquer coisa, podem perguntar através do fórum. Então, vamos para a nossa videoaula. É sobre aquela sequência didática que fala sobre os troll faces, estão lembrados? Então, vejamos lá. Gêneros textuais, a gente vai estudar o meme, correto? Caderno de atividades de produção de texto, primeiro bimestre, páginas 28 a 32 e o formulário 6. Sobre o título, Trollface, o nascimento do meme, que deu uma boa grana ao criador. Problem, em sua opinião, e veja que o texto é em sua opinião, ele responde à pergunta feita no título. Então, a gente pode perceber que o texto informa que o criador do Trollface, ele ganhou muito dinheiro com o seu meme. Mas julgar se isso é ganhar muito dinheiro com um meme é ou não um problema, né? Fica por conta do leitor. De quê? De compreender nas entrelinhas do conhecimento de mundo. Às vezes você tem um conhecimento sobre meme ou sobre trollagem, sobre, né, quem costuma fazer memes na rede, que talvez eu, por exemplo, não tenha. Então, entra aquela questão do conhecimento de mundo, que eu vivo falando para vocês em sala de aula. A bagagem, né, que a gente carrega, que, por exemplo, vocês podem ter, que a professora Ilde talvez não tenha. Por quê? Porque a professora Ilde talvez não esteja tão ligada, né, a essas tecnologias, as redes sociais. Tá certo? Vamos. 4. Copie dos trechos a seguir as partes que confirmam que o criador do Trollface não esperava o sucesso que obteve. Então, na questão A, diz assim: em uma visita ao fórum 4chan, ele decidiu postar uma imagem engraçada que tinha desenhado no Paint. Algo que ele já havia feito diversas vezes no passado, ciente de que aquilo seria apenas um motivo para algumas risadas. Foi dormir sossegado e despreocupado. Então, veja, quando ele diz ali que algo que ele já havia feito diversas vezes no passado, ou seria apenas um motivo para algumas risadas, e foi dormir sossegado e despreocupado. Quer dizer, que ele não esperava, né? Isso deixa bem claro que foi uma surpresa para ele, certo? Na B, diz assim: entretanto, ao acordar no dia seguinte, Ramírez viu a sua imagem replicada em uma série de postagens no fórum. Em entrevista a Kotaku, né, o jovem disse que ficou surpreso com o resultado e que tudo aconteceu de forma inesperada. Gente, nessa frase já fica bem claro, é bem explícita, né, que ele realmente foi pego de surpresa. Então, olha lá, o jovem disse que ficou surpreso com o resultado, que tudo aconteceu de forma inesperada. Lembrando sempre que quando vocês estão transcrevendo uma parte de qualquer texto, essa transcrição deve ser feita entre aspas, tá bom, turma? Famoso, ele está se referindo a quem? Ao Trollface, correto? Apesar de muitos não saberem o que significa, esse o que significa, também pode ser relacionado, além de desconhecer o começo de toda essa piada. Ainda mais pessoas não devem imaginar dessa enfadonha, olha de novo, enfadonha imagem, correto? Então vamos para a próxima. 7. Releia este trecho.
Em 2008, Carlos Ramírez, com 18 anos na época, estava fazendo o que muitos fazem diariamente, navegando na internet, enquanto deveria estar terminando um trabalho para a escola, ou seja, procrastinando. Ah, você costuma procrastinar muito? Em que situações? É quando você deixa de fazer algo e vai fazer em cima da hora, né? Quando você deixa sempre para depois algo que você pode realizar agora. Então, você faz isso em que momentos? B. No caso de Carlos Ramírez, a procrastinação resultou em quê? E ele diz: deixando para depois um trabalho da escola, acabou criando o desenho do troll que o deixaria famoso e rico. Muito bem. Então, esse daqui é o tal, né, da ociosidade que deu lucro, tá? O que é ociosidade? Quando a pessoa não faz nada e quando faz algo, ainda ganha dinheiro. 8. Pesquise exemplos de trollagens para compartilhar com os colegas. É importante lembrar que a trollagem não deve ser preconceituosa, pois se torna bullying e pode ser considerada crime. Eu acredito que todos vocês já devam ter ouvido falar muito sobre esse tema, o bullying, né? Sabem como ela ocorre, a quem atinge, né? Sabe que tem aquele que pratica e aquele que sofre o bullying. Geralmente quem sofre também um dia vai vir a praticar o bullying para se defender ou para, bom, não que justifique, mas geralmente essa é uma das justificativas, né, da pessoa que se torna uma pessoa que faz bullying com a outra. Debata com os colegas sobre a diferença entre bullying e trollagem. Sintetize em um texto curto no caderno as características de cada um. Então, turma, olha, aqui como eu tinha falado para vocês, nós tivemos um vasto trabalho o ano passado, a gente fala sempre sobre bullying, e vocês podem estar trocando informações com os pais de vocês, com primos, com irmãos, com tias, tios, com pai, mãe, enfim. Necessariamente não precisa ser os colegas da escola, mas não deixem de fazer atividades. Eu acho que vale muito para o conhecimento de vocês. E nós devemos, né, de certa forma, nos adaptarmos à nossa realidade, tá certo? Então, vamos para a próxima questão, que é a 10. Existem muitas carinhas semelhantes ao Trollface circulando na internet. As Ragefaces. A palavra rage em inglês significa ira, raiva, irritação, mas a rage faces podem expressar diferentes sentimentos. Associe as imagens à descrição ou situação em que costumam ser usadas. Então, ali tem 3 imagens e que vocês tinham que relacionar aqui. Então, aqui está a resposta, espero que vocês tenham acertado, né? Quem aqui já fez um troll face? Eu acho que eu já fiz um fun face. Ah, o Gabriel Merino, ele estava, né, ele estava bem feliz que ia fazer, já estava até escolhendo o Rage Face. Compartilhem com a gente lá. Merino, você conseguiu fazer? Então compartilha com a prof, tá bom? Lá no fórum. Um abraço. Gente, vamos para o próximo? Olha lá, a última questão. A última questão eu trouxe de novo porque muitos alunos não realizaram ainda, talvez, não sei por qual motivo, mas então eu vou dar mais uma pincelada em cima disso, tá? Então, depois de observar as regifaces anteriores, de pensar também sobre o papel delas nos textos, crie uma regiface ou, ao contrário, uma funny face, cara alegre, divertida, engraçada, para compartilhar com os seus colegas. E desafios a descobrir a emoção, o sentimento, a reação, as sensações, as motivações ou as piadinhas internas que ela tenta comunicar. Conte também a história, uma historinha, o contexto que motivou sua careta. Use a Regiface ou Funny Face que você elaborou para criar um meme, ou mais de um até, em que ela seja utilizada. Os memes com regifaces e funny faces elaboradas pela turma podem dar início à criação de um museu de meme na escola. Por que não? Não é verdade? A gente pode tentar.
prestem atenção. Isso aqui está no caderno de atividades de vocês, tá? Mas eu quero só fazer um lembrete. Conheça os objetivos dessa proposta de produção de texto. Produzir regifaces ou funny faces para compor memes. Relacionar elementos verbais e não verbais na produção de memes. Contextualizar a produção textual de maneira a evidenciar a história de sua criação e usar a criatividade para buscar e oferecer informações interessantes e curiosas ao leitor. Desenvolver material de leitura interessante para aumentar o acervo de textos da sala de aula. Então, gente, veja só como essa proposta, tá, de produção de texto, ela é enriquecedora para a sua aprendizagem. Ela ensina você a produzir, a relacionar, a contextualizar, a usar a sua criatividade, além de fazer com que você desenvolva, né, um produto final que vai, tá, que vai ser, digamos assim, que vai contribuir para a aprendizagem ou para fazer alguém feliz ao ver sua regiface e dar risada. Então, é super, né, super legal, é muito, digamos assim, algo que enriquece a cultura, o seu conhecimento, tá certo? Então, eu conto mesmo com a elaboração dessa atividade e quero que a maioria realize essa atividade. Dica: regiface e funny face e criação de meme. Faça uma lista de emoções e sensações que vivenciamos todos os dias. Relacione essas emoções e sensações às situações em que elas acontecem. Procurem subverter essa relação de maneira a construir uma combinação inusitada entre regiface e funny face e as situações. Elabore seu meme imprimindo nele efeito de humor ou de uma crítica. Revise seu texto e produza a versão final, se você quiser colorir ou fazer só em preto e branco, fica a seu critério, tá certo? Então, esta é a nossa última aula da sexta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, volto a dizer que estou lá, né, à disposição no fórum para responder as questões de vocês. E não esqueçam, ao final de cada videoaula, há uma atividade sobre essa videoaula para vocês realizarem na produção acadêmica. Correto? Um beijo, fiquem com Deus e bom final de semana.